Olá! O programa OAB Nacional começa agora, trazendo as principais notícias da Ordem dos Advogados do Brasil. OAB Nacional lança a Cartilha de Saúde Mental da Advocacia. Ela ensina a classe a identificar as doenças mais comuns e como tratá-las. Pleno da OAB amplia a participação da jovem advocacia nas eleições da entidade. A OAB participa do segundo workshop sobre procedimentos administrativos da Resolução 235 de 2016 do Conselho Nacional de Justiça. E você vai ver também: painéis da primeira Conferência Nacional do Direito do Consumidor debatem as relações de consumo no Brasil. Esses são os nossos destaques. O programa OAB Nacional está começando. O Brasil passou no último dia 7 de outubro pelo primeiro turno das eleições nacionais. E a OAB participou da fiscalização de apuração dos votos no Tribunal Superior Eleitoral. Ao lado dos presidentes do Tribunal Superior Eleitoral, Rosa Weber, e do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, além de ministros das duas cortes, o presidente nacional da Ordem, Cláudio Lamáquia, acompanhou o processo de apuração e divulgação dos votos para a presidência da República no Centro de Divulgação das Eleições do TSE. O grupo presenciou em tempo real a contagem de votos de todo o país, que definiu a disputa em segundo turno. Para o presidente da Ordem, o Brasil alcançou sua maturidade institucional, mas tem o desafio de preservar o Estado de Direito. O Conselho Nacional de Justiça realizou na semana passada o segundo workshop sobre procedimentos administrativos da Resolução 235 de 2016 do CNJ. O objetivo da capacitação foi garantir a correta e uniforme aplicação da resolução. A OAB esteve na abertura do Congresso. Veja. O Conselho Nacional de Justiça, em parceria com o Supremo Tribunal Federal e com o Superior Tribunal de Justiça, realizou durante 2 dias o segundo workshop sobre procedimentos administrativos da Resolução 235 de 2016 do CNJ. O Congresso teve a finalidade de estimular o intercâmbio de experiências e ideias entre os núcleos de gestão de repetitivos, além de ampliar o debate em torno das atribuições das comissões gestoras de precedentes e dos núcleos de gerenciamento dos tribunais, ou seja, do próprio funcionamento do sistema de julgamento de demandas repetitivas e de produção de precedentes judiciais consolidado pelo Código de Processo Civil de 2015. A Resolução 235 de 2016 dispõe sobre a padronização de procedimentos administrativos decorrentes de julgamentos de repercussão geral, de casos repetitivos e de incidentes de assunção de competência previsto na Lei 13.105, de março de 2015, do Código Civil. Na solenidade de abertura, estavam presentes o presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Dias Toffoli, o Corregedor Nacional de Justiça, Humberto Martins, a vice-presidente do STJ, ministra Maria Tereza de Assis Moura, o presidente do Superior Tribunal Militar, ministro José Coelho Ferreira, o conselheiro do CNJ, Fernando Matos, e o presidente do Conselho Federal da OAB, Cláudio Lamáquia. Segundo Cláudio Lamáquia, a discussão do workshop tem grande relevância, tanto para os profissionais de direito quanto para a sociedade, já que o dispositivo da Resolução 235 de 2016 do CNJ é um importante instrumento de padronização e procedimento administrativo, decorrentes de julgamentos de repercussão geral, de casos repetitivos e de incidentes de assunção de competência no país. Por meio dessas ações, a Resolução 235 de 2016 contribui diretamente para otimizar o julgamento de demandas repetitivas, promovendo a celeridade processual no âmbito dos procedimentos administrativos. Homenageia, por conseguinte, a própria segurança jurídica. Trata-se de benefício de relevância incomensurável, sobretudo em razão da flagrante insuficiência da capacidade instalada hoje do Poder Judiciário Nacional. De acordo com o relatório Justiça em Números de 2018, elaborado pelo CNJ, o Brasil conta com 18.168 juízes em atuação nas diversas áreas do direito. Mas para o presidente da Ordem, este número é baixo, principalmente em comarcas de juízes de primeiro grau. Essa insuficiência pode ser comprovada de modo objetivo
quando se consideram a dimensão territorial e população do país. Assim, verifica-se que, em média, existem apenas um magistrado para cada 471 quilômetros quadrados e somente 8,2 juízes para cada 100 mil habitantes no Brasil. O Corregedor Nacional de Justiça, Humberto Martins, em seu discurso, afirmou que a resolução do CNJ, desde sua entrada em vigor, tem contribuído com eficiência para o trabalho do judiciário brasileiro. A resolução 235, dando cumprimento ao artigo 979 do CPC de 2015, tem comprovado sua importância na prática, mas é preciso interpretar suas múltiplas possibilidades de aplicação. E é essa a razão, repito, e é essa a razão principal deste encontro, desta discussão sobre o tema. Para Dias Toffoli, o encontro teve uma grande importância pelo debate acerca da necessidade da segurança jurídica e sua legitimidade. E no encerramento da abertura, o ministro deixou o seu recado. Nós temos que manter esse diálogo, nós temos que manter essa unidade acima de tudo. O Poder Judiciário ele está cada vez mais sendo demandado e visto pela sociedade. Cada vez mais nós temos que ser eficientes e transparentes. É essa a nossa obrigação. Mas, antes de tudo, nós temos que estar unidos. Unidos para dar conta da nossa responsabilidade e dos nossos deveres. A OAB realizou pela primeira vez uma conferência nacional específica para debater o direito do consumidor. Durante 2 dias, especialistas na área apresentaram seus pontos de vista em relação às relações de consumo, direitos e deveres de quem oferece e consome serviços. A conferência de 2 dias apresentou 8 painéis, todos com temas atuais sobre direito do consumidor. O painel 1 teve como tema Mero aborrecimento tem valor. No painel 2, as agências reguladoras na defesa do consumidor. No 3, bagagem sem preço, transporte aéreo e a proteção do consumidor. Já o painel 4, responsabilidade civil objetiva, dano nexo causal. No 5º painel, o assunto foi proteção da pessoa com deficiência no mercado de consumo. No 6º, direito do consumidor e desjudicialização. O painel 7 tratou sobre dano moral e os reflexos no poder judiciário. E, por último, o painel 8 tratou de produtos nocivos e fato do produto. Na discussão sobre a questão da cobrança por despacho de bagagens, a palestrante Luciana Rodrigues Ateniense, membro da Comissão de Direito do Consumidor de Minas Gerais, defendeu os consumidores em relação à cobrança abusiva feita pelas companhias aéreas. Para ela, falta respeito à legislação. Nós, passageiros, nós não somos inimigos das companhias aéreas. Somos cidadãos que merecem e nós devemos ser respeitados. E a blitz do aeroporto foi isso. Respeite. Não imponha uma resolução que é contra a nossa lei federal, contra o nosso Código Civil e o nosso Código de Defesa do Consumidor. As condições de consumo por pessoas com deficiência foram questionadas pelo advogado João Paulo Setti. Segundo ele, existem hoje no Brasil 50 mil pessoas com algum tipo de deficiência. As pessoas com deficiência, elas querem consumir na sua plenitude. No painel 4, o palestrante Paulo Valério Dalpai Moraes explicou os riscos causados pelo consumo irresponsável em toda a sociedade. Nós temos a dificuldade de estabelecer os nexos de causalidade porque nós precisamos encontrar aquele indivíduo, agente econômico, que por uma linha natural, direta, causal, os chamados vínculos naturais, atingiu a algum consumidor, quando essa não é mais a realidade. Ao final da primeira Conferência Nacional de Direito do Consumidor, foi lida a Carta de São Paulo. Elaborada durante o evento,
a partir de sugestões feitas por todos os participantes. Foram 10 itens acolhidos pela carta. Veja alguns deles. Um dos itens aborda a importância do tempo que o consumidor gasta para adquirir um produto e os danos constantes e aborrecimentos causados por isso. Outro ponto de destaque foi o item que trata sobre informação que deve ser clara e precisa aos consumidores, em especial nos alimentos transgênicos. E no próximo bloco, a OAB Nacional lança a Cartilha da Saúde Mental da Advocacia. Ela ensina a classe a identificar as doenças mais comuns e como tratá-las. A gente volta já. O plenário da OAB aprovou uma proposta que amplia a participação da jovem advocacia no sistema OAB. A medida extingue a chamada cláusula de barreira para alguns cargos dentro da entidade e reduz o tempo máximo de atuação profissional de 5 para 3 anos nas candidaturas de eleições da entidade. Agora, o projeto de lei segue para o Congresso Nacional. Votada na sessão plenária de outubro, a proposição apresentada aos conselheiros pediu a extinção da cláusula de barreira. Prevista no artigo 63 do Estatuto da Advocacia, nele é exigido tempo mínimo de 5 anos de exercício profissional para participação nas eleições e mandatos da entidade. Ao justificar seu voto em favor do fim da cláusula, o relator da proposição, o conselheiro federal Luiz Cláudio Alves Pereira, declarou que a jovem advocacia precisa exercer o seu direito e não apenas as suas obrigações. E a jovem advocacia participa ativamente, mas tem a participação de votar e até o momento não de poder ser votado. E eu acho, invocando o genial Fernando Pessoa, inclusive citando no voto, que tudo quanto vive, só vive enquanto muda. E nós precisamos mudar e evoluir nessa questão, a meu ver. A proposta foi aprovada por maioria em acordo com os termos do voto do relator. Com a mudança, a cláusula de barreira fica extinta, exceto para os cargos de diretoria e Conselho Federal, que teve o tempo reduzido de 5 para 3 anos de exercício profissional. Agora, a proposição seguirá para os trâmites do Congresso Nacional. É uma grande conquista. A advocacia brasileira, a jovem advocacia brasileira estava bastante ansiosa com esse processo e agora nós tivemos um dia de vitória para toda a advocacia nacional. O fim da cláusula de barreira à jovem advocacia já tinha sido debatido em outros grandes eventos da ordem, como na Conferência Nacional da Jovem Advocacia. Outro apoio veio da recomendação feita pelo Colégio de Presidentes de Seccionais da OAB, que em agosto recomendou ao Conselho Federal a exclusão do termo. Preocupada com a saúde dos mais de 1.100.000 advogados e advogadas, a OAB Nacional, em parceria com a Comissão Especial de Direito Médico e da Saúde, lançou uma cartilha voltada à saúde mental da classe. O livreto ensina os profissionais a identificar doenças mais comuns e como tratá-las. Com o tema Cuidado de Si como inerente à preservação dos direitos dos outros, a Cartilha da Saúde Mental, lançada pela OAB por meio da Comissão Especial de Direito Médico e da Saúde, traz informações sobre síndromes psíquicas e tratamento para os males que a profissão pode causar. Assim foi divulgada e distribuída a todos os advogados e advogadas presentes no pleno deste mês. O documento tem 25 páginas explicando sobre transtornos psíquicos, como síndrome do pânico e de burnout, problemas que, se não tratados, podem causar sérios danos à vida profissional e pessoal dos advogados e advogadas, inclusive levar à morte. A OAB reconheceu a importância de tratar do tema e a relevância da cartilha para o combate às doenças mentais na advocacia, fruto do excesso de trabalho e pressão. Mas com um trabalho verdadeiramente comprometido, um trabalho extraordinário da nossa conselheira federal,
Sandra Krieger, a quem eu parabenizo, porque sei da incansável luta da Sandra com relação a este tema e acompanhei efetivamente todo o trabalho desenvolvido ao longo deste período para que esta cartilha pudesse ser hoje distribuída aqui no Conselho Federal da OAB. A conselheira Sandra Krieger, que preside a Comissão Especial de Direito Médico e da Saúde, conta que é preciso falar sobre o tema para a classe. Nós vivemos numa sociedade cuja pressão pelo sucesso e o repúdio ao fracasso tornam a ansiedade praticamente um fantasma da nossa existência. E o advogado que vive com todo o potencial humano desenvolvido a partir da sua profissão em torno do outro, tem que necessariamente estar bem. Então nós partimos da ideia de que é preciso cuidar de si para cuidar do direito dos outros. A cartilha traz informações, terapias alternativas para tratamento e ajuda de como identificar as síndromes. E o problema é preocupante. Segundo dados da Organização Mundial de Saúde, OMS, em todo o mundo, mais de 800 mil pessoas tiram por ano a própria vida. No Brasil, a situação não é diferente. Pesquisa realizada pelo Ministério da Saúde entre os anos de 2007 e 2016 apontam que há no Brasil mais de 100 mil mortes por suicídio. E esse número vem crescendo a cada ano. Para combater a gravidade do problema, o Ministério da Saúde estabeleceu o mês de setembro como Setembro Amarelo. Conversar com alguém, pedir ajuda, pode amparar muita gente, afirma Sandra, e lembra aos profissionais que a ordem está à disposição da advocacia. Fico alerta e contem com a ordem, advogados e advogadas. O Diário Oficial publicou na última semana a Lei 13.725, que permite que advogados de sindicatos e associações recebam de forma cumulativa os honorários que foram contratados com as entidades representadas e os de sucumbência assistenciais devidos pela parte perdedora. A ideia é retirar obstáculos impostos pela Justiça do Trabalho ao recebimento de uma só vez desses valores. O novo texto altera o Estatuto da Advocacia e revoga dispositivo da lei que trata sobre o direito processual do trabalho, permitindo o recebimento cumulativo dos honorários. Comemorando a publicação, o presidente nacional da Ordem afirmou que a nova lei assegura o justo pagamento do que é subsistência à classe, evitando assim o aviltamento. Ele reafirmou a bandeira da Ordem dos Advogados do Brasil em atuar firmemente contra tentativas de diminuir a profissão. E na volta do intervalo, no Outubro Rosa, a OAB abraça a causa do combate ao câncer de mama e incentiva a classe a participar. A gente volta já. Outubro é o mês oficial do combate ao câncer de mama. A doença que mais mata mulheres no Brasil ganha neste mês uma mobilização especial em todo o mundo para a conscientização sobre a importância da prevenção e diagnóstico precoce. A Ordem dos Advogados do Brasil e a Comissão da Mulher Advogada estão nessa luta. O mês de outubro chegou e com ele inúmeras iniciativas de conscientização sobre o combate ao câncer de mama. Este movimento é conhecido como Outubro Rosa. O nome remete à cor do laço, que simboliza a luta contra a doença. E não são poucos os casos em que ele é detectado. De acordo com os dados do Instituto Nacional de Câncer, o câncer de mama é mais comum entre as mulheres e corresponde a 28% de novos casos a cada ano. Para 2018, a estimativa é de 59.700 novos diagnósticos, que representam uma taxa de incidência de 51,29 casos por 100 mil mulheres. Em Brasília, os principais prédios do governo federal e do DF tiveram a iluminação da fachada externa iluminada de rosa. E a OAB não podia ficar de fora da campanha ao combate ao câncer de mama. Por meio da Comissão Nacional da Mulher Advogada, a Ordem tem estimulado advogados e advogadas de todo o país a entrar na mobilização para reduzir o número de mortes causadas pela doença.
O Outubro Rosa já vem sendo abraçado pela Ordem dos Advogados do Brasil e a Comissão da Mulher Advogada tem fomentado esse abraço, essa participação na campanha internacional e nacional do Outubro Rosa. É super importante e muito simbólico falarmos do câncer de mama, falarmos da gravidade que é essa doença que se alastra em nosso país. Por ano, muitas mulheres morrem e nós precisamos justamente trabalhar a prevenção. Algumas seccionais da OAB abraçaram a causa e promoveram eventos em prol da luta contra o câncer de mama. Em Porto Velho, Rondônia, aconteceu a primeira edição da Corrida e Caminhada Outubro Rosa. Em parceria com a sociedade civil, contou com a participação de 400 inscritos para chamar a atenção da população para a prevenção e a adoção de hábitos saudáveis. Já em Pernambuco, além da adesão à cor rosa na iluminação da fachada do prédio, a entidade irá oferecer exames gratuitos e distribuição de laços de fita rosa entre seus funcionários e funcionárias durante esse mês. Ela também adotou temporariamente uma nova identidade visual em suas redes sociais e vinculará a campanha do Outubro Rosa em seus canais de comunicação. É um momento para nos voltarmos para nós mesmas, frequentarmos os médicos, fazermos o exame de mamografia em especial, porque é o câncer que mais tem matado mulheres em todo o país e internacionalmente. Então, é super importante abraçarmos o Outubro Rosa. O Supremo Tribunal Federal acatou o pedido da OAB e suspendeu a transferência de varas do Amapá para o Distrito Federal. Entenda. O Supremo Tribunal Federal cancelou decisão do Corregedor Nacional de Justiça e do Tribunal Regional Federal da Primeira Região Distrito Federal, que designava a mudança de endereço das varas de Oiapoque e Laranjal, localizada no estado do Amapá, para o Distrito Federal. A ordem impetrou mandado de segurança no STF, junto com os municípios afetados. Para a OAB, a transferência de localização não levou em conta a necessidade pública, além de depender de edição de lei. O ministro Gilmar Mendes, relator do processo, declarou reconhecer a competência do CNJ para controle da atuação administrativa do Poder Judiciário, mas reconheceu que o Conselho Nacional pode ter extrapolado nas suas funções constitucionais. Na decisão, o ministro não visualizou nos autos a existência de ato administrativo concreto, originado do TRF1, que lhe desse poder para tal ato. O ministro ainda declarou no seu voto que o Corregedor Nacional de Justiça agiu monocraticamente e desprezou o procedimento por ele mesmo previsto na Resolução 184 de 2013, ao determinar, sem deliberação prévia do tribunal, a oitiva do Conselho de Justiça sobre o remanejamento das varas. A Ordem dos Advogados comemorou a decisão do STF e parabenizou a atuação do secretário-geral da entidade, Felipe Sarmento, e do presidente da seccional do Amapá, Aurineio Shoa de Brito, pela atuação para a manutenção das varas de Oiapoque e Laranjal do Jari, no estado do Amapá, e toda a mobilização do município para a permanência de endereço das varas. E o programa OAB Nacional termina agora. Você pode visitar as nossas redes sociais. A OAB está no Instagram, Facebook, Twitter e YouTube. É só colocar CFOAB. Não deixe de acessar também o site da Ordem, oab.org.br. Obrigada pela companhia e até o próximo programa.